Fala galera do nono ano, tudo beleza com vocês? Espero que todos bem. E iniciando nossa semana de aula, nós vamos dar continuidade então às nossas aulas online. E hoje a gente vai começar, na verdade, já um material novo. Nós vamos começar a nossa apostila de número 2 e vamos iniciar então com o novo módulo, o módulo 5, que se chama o período entre guerras, a era dos contrastes. E nessas aulas nós vamos estudar um pouquinho então o período pós Primeira Guerra Mundial e os movimentos econômicos, sociais, políticos que levaram então para a Segunda Guerra Mundial, beleza? E logo de início então a gente vai tratar um pouquinho sobre os Estados Unidos pós-guerra, tá? A política norte-americana depois da Primeira Guerra Mundial, tanto do aspecto da política interna quanto dos desdobramentos sociais e econômicos que ocorreram, beleza? Então, logo de início, a gente tem que recordar alguns aspectos importantes, né? A Primeira Guerra Mundial, como nós já bem estudamos e vimos com detalhes nas nossas aulas, a Primeira Guerra Mundial ela causou profundas transformações no cenário político, social, econômico, mundial no início do século XX. Muitas alterações ocorreram a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Seja na questão política, seja na questão social, seja na questão econômica, e essas alterações elas vão ser responsáveis por vários acontecimentos, né? A guerra em si foi muito traumática, foi uma guerra que nós já vimos que causou um número elevadíssimo de mortes, foi uma guerra tecnológica que alterou todo o contexto político, social até então, e muitas cidades da Europa foram totalmente destruídas, toda a capacidade de produção agrícola, industrial foi arrasada por conta da Primeira Guerra Mundial, e com isso então os Estados Unidos vai se tornar o grande reconstrutor da Europa. Os Estados Unidos, que apoiou, né, a Entente durante a Primeira Guerra Mundial, ele vai então literalmente financiar a construção da Europa pós a Primeira Guerra Mundial, tá? E o mais interessante nisso tudo é que os Estados Unidos ele vai então basicamente promover várias medidas para essa reconstrução e que vão ser bem exitosas, né? Então os Estados Unidos realmente vai conseguir enviar para a Europa dinheiro e produtos necessários para que a Europa então se reconstruísse depois da Primeira Grande Guerra. O interessante é que os Estados Unidos estavam a pleno vapor, né, durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele em si não estava sofrendo os impactos do conflito, né? O território norte-americano estava preservado durante a Primeira Guerra Mundial, porque os combates foram na Europa. Dessa forma, todo o cenário de produção industrial estava voltado na produção de bens de consumo, e assim os Estados Unidos tinham uma grande capacidade produtiva, tá? Os Estados Unidos ele vai então sair ainda mais vitorioso nesse contexto pós Primeira Guerra Mundial, porque ele está do lado dos países da Entente que já foram vitoriosos, né, que acabaram por impor ali uma série de medidas aos derrotados, como o caso da Alemanha e da Itália, né? E além de ser de estar do lado do grupo dos vitoriosos, né, do lado da Entente, ele vai ser a principal potência econômica, tá? Então é ele que vai ser então o grande reconstrutor da Europa. E dentro dessas características que os Estados Unidos estão então como a grande nação com
com a capacidade de produzir, com a capacidade de reconstruir, é que nós vamos ter vários elementos importantes para a gente se situar e compreender um pouco mais esses aspectos políticos econômicos. Os Estados Unidos, eles passaram então a elaborar várias medidas nessa política de reconstrução, e a principal delas vai ser a chamada política do American Way of Life, né? Então, o jeito americano de viver. E que jeito americano era esse? Os Estados Unidos então estavam na sua plenitude. As indústrias das mais diversas frentes, como a indústria automotiva, né, principalmente ali exemplificada pelo Henry Ford, produzindo em massa veículos, né, estava a toda e exportando os veículos para a Europa e para diversas outras localidades do mundo. Além disso, produtos de uso geral, eletrodomésticos, né, estavam sendo também produzidos. A classe média americana começou então a ver aí uma oportunidade de cada vez mais consumir, comprar produtos, tá? E além disso, os Estados Unidos começou então a cada vez mais produzir nessa política de crescimento e de expansão. Esse estilo de vida americano, esse American Way of Life, né, ele vai ser então o grande impulsionador da economia americana e da sociedade norte-americana nesse período pós Primeira Guerra Mundial. Ele vai dar uma aparência de bem-estar, tá? E a gente vai entender o porquê dessa aparência. O mais interessante nisso tudo é que as pessoas começaram a realmente a comprar e não meio que no impulso, meio que sem perceber ali que isso poderia de alguma maneira ter consequências, tá? Além disso, as indústrias americanas também estavam na euforia da produção e começaram a cada vez mais a produzir, ok? E aí a gente lembra um pouco ali, né, da música Geração Coca-Cola da Legião Urbana, que fala então ali, né, dos enlatados norte-americanos, que basicamente exemplificam essa política norte-americana de exportar produtos para o mundo todo e meio que empurrar então esse jeito americano de viver para todas as nações, né? Jeito esse que até hoje nós consumimos, né? Nós consumimos muitos produtos que vêm então dos Estados Unidos até hoje, tá? Eles vão sair então ali como a grande potência mundial da produção. Vale destacar também que além da parte econômica, nessa época do American Way of Life, nós vamos estar vivendo ali os chamados anos dourados, tá? Mas são anos dourados, mas não são para todos. E a gente vai entender o porquê. Anos dourados no sentido de que nós vamos ter uma nova mudança na cultura, nesse pensamento social. A década de 20, ela vai ser muito voltada ali para as grandes produções de entretenimento, por exemplo, né? Nós vamos ter ali jornais, revistas, o rádio, o cinema, o jazz, né? Então várias representações culturais que também vão favorecer nessa imagem, nessa sensação de bem-estar promovida então pela política do American Way of Life, tá? Por outro lado, do ponto de vista social, nós vamos ainda ter vários problemas, né? Principalmente relacionados ali à segregação racial, né? Como a famosa KKK, né? A Ku Klux Klan, que é aquele grupo que certamente vocês já devem ter ouvido falar, da supremacia branca, e que vão, de alguma maneira, causar ali uma série de ações contra a população negra, né, dos Estados Unidos. Vale a gente lembrar que a questão racial nos Estados Unidos ela é muito séria e muito profunda, né? Uma reflexão interessante do ponto de vista histórico, lembrando que os Estados Unidos fizeram lá a sua guerra de secessão, a guerra civil, né? Também uma guerra onde Norte e Sul disputavam a hegemonia econômica e industrial, e por outro lado a gente tinha também a questão da escravidão, né, que os estados do Sul apoiavam.
E isso vai então se perpetuar durante muito tempo nas questões sociais dos Estados Unidos, tá? E nessa época não era diferente. Nós vamos ter uma época dourada, como eu disse, mas não para todos, tá? Várias camadas da sociedade ainda continuavam a ser marginalizadas, dentre elas e principalmente os negros, ok? Principalmente ali nos estados do sul. Um outro ponto importante nesse contexto também que a gente está falando que está tudo muito bonito, né? A economia está lá em cima, todo mundo produzindo, todo mundo comprando, é a questão dos trabalhadores, tá? Os trabalhadores nessa época, na década de 20 ali, né? Eles não tinham ali os seus direitos assegurados, tá? Então, assim, os Estados Unidos está produzindo muito, mas não é a grande parte da população que realmente consegue consumir os produtos que eles estão fazendo, tá? Nós temos grandes camadas da população que não conseguem ter acesso a toda essa produção industrial dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Um outro fator interessante que vai ocorrer também nessa época é a chamada Lei Seca, tá? Conhecida como o Nobre Experimento ou a Proibição, que consistiu ali entre 1920 e 33, tá? Onde os Estados Unidos proibiu a venda de bebidas alcoólicas, tá? Com uma tentativa de diminuir ali o consumo de bebidas alcoólicas por grande parte da população. Porém, isso não vai ter um êxito muito profundo, porque as pessoas vão dar lá o seu jeitinho, né? E nós vamos ter ali, no primeiro momento, um grande apoio a essas medidas, e depois começa a ter vários problemas ali de ordem legal, né? Porque o consumo passa a ser ilegal, nós vamos ter várias pessoas vendendo ainda assim as bebidas ilegalmente, tá? E o governo fazendo vista grossa até que futuramente, depois da década de 30, essa lei acaba realmente não vingando e ela cai, tá? Mas isso tudo, então, fez parte dessa política do American Way of Life, que é esse período, então, pós Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos estão, então, a toda, produzindo, vendendo, tentando reconstruir a Europa, né? Com a sua produção, e só que nós vamos ter alguns problemas aí que nós vamos ver em breve. Bom, pessoal, é isso. Agora é hora da gente fazer então a nossa revisão, tá? Lembrando que nós começamos o módulo 5, que é a apostila número 2. Não sei se vocês todos já estão com essa apostila. Se vocês não estiverem, aí no nosso plural já tem disponível para vocês consultar esse material online, ok? E nós vamos então realizar as atividades propostas aí no plural. Analisem com calma esse meu material, deem uma olhadinha no material online também, ok? E porventura, se vocês tiverem dúvidas aí, nós podemos estar conversando então na nossa live, tá? Aí no Hangouts Meet do Plural, onde nós vamos então fazer a nossa aula ao vivo, beleza? E começando então a partir das 8h18, tá? Espero vocês. E aí nós vamos então dando continuidade, beleza? Lembrando então que para a história o tempo não para, e a gente se vê então muito em breve, galerinha. Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Até mais.